Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez. Eu quero agradecer a você que tem ouvido essas mensagens, que tem compartilhado, que tem se inscrito no canal. Eu agradeço e peço a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva. Assim, todas as vezes que nós estivermos gravando alguma nova mensagem, você vai receber a informação, o aviso. Então curta, compartilha, se inscreva no canal, seja sempre bem-vindo a esse momento em que nós reservamos para buscar ao Senhor por meio de oração e de uma palavra que acreditamos que vem do seu coração. Amém? Então feche teus olhos e vamos orar. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer por esse novo dia, te agradecer porque temos desfrutado do teu cuidado na nossa vida. E eu quero te pedir em especial pela vida dessa pessoa que está nos ouvindo agora, que o Senhor venha de encontro a ela de uma forma especial. Nós sabemos, meu Pai, que só o teu Espírito tem o poder de convencer o homem do que o Senhor quer que seja convencido. Por isso nós te pedimos que o teu Espírito tenha liberdade na vida dessa pessoa que está me ouvindo e venha trazer ao seu coração paz, tranquilidade e convicção de que o Senhor é um Deus que olha para ela de uma forma especial. E a prova disso, Senhor, é que o Senhor tem enviado várias pessoas para trazer uma palavra do teu coração para a vida dessa pessoa. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que essas palavras recebam, meu Pai, acolhimento dessa pessoa que nos ouve, que nos assiste, e que o Senhor venha mudar a história das nossas vidas por meio do teu poder, por meio do poder da tua palavra. Seja conosco mais essa noite, nos dirige nesse momento. Tu tens liberdade, Espírito Santo. Fica conosco e nos dirige em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu queria ler com você uma passagem que está no livro de Tito. Então eu convido você para abrir Tito, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: recomendo aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Aconselho que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. E aí a gente vai para Romanos, volta um pouquinho, capítulo 13, versículo 1, diz assim: obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Deus. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. Amém? Então é sobre essa palavra que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Autoridade. Nós sabemos que todos nós temos sempre uma autoridade acima de nós. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele já nos permite nascer em uma família onde teremos um pai, uma mãe que vai nos treinar sobre autoridade. Porque a Bíblia fala, é o primeiro mandamento com promessa que a gente encontra na Bíblia, é honra, respeita teu pai e tua mãe para que se vá bem na tua vida. Ou seja, tudo que você fizer vai dar certo e os teus dias serão prolongados por obediência, por honra ao teu pai e tua mãe. Então nós já nascemos numa família onde somos treinados a obedecer à autoridade. E aí, depois disso, a gente se vê como povo que tem também autoridade sobre nós, né? Sobre cidade, estado, nação, nós temos governantes. E nós todos temos que estar sujeitos a essa autoridade. Porque a Bíblia que a gente acabou de ler, ele nos dá um conselho: respeite, honre, obedeça às autoridades. E ela ainda diz mais: honre porque toda autoridade foi instituída por Deus. Deus sabe qual foi o propósito dele em instituir as autoridades que hoje nós temos. E o nosso dever como filhos de Deus é obedecer a essas autoridades, é respeitar essas autoridades. Muitas vezes a autoridade que vai estar no momento não vai ser uma que eu escolhi, não vai ser uma que eu admiro, mas todavia, como filho obediente a Deus, eu devo respeitar e obedecer essa autoridade.
E o interessante é que a Bíblia fala que nós, como filhos de Deus, devemos orar pelas autoridades, porque quando oramos pela autoridade, vem paz sobre a nação, vem paz sobre o Estado, vem paz sobre a cidade e, consecutivamente, virá paz sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então existe um desejo no coração de Deus que nós venhamos respeitar toda a autoridade. Agora mesmo foi liberado o decreto de que todos devem ficar dentro de casa. E nós precisamos obedecer a esse comando porque ele vem de uma autoridade instituída por Deus, quer a gente aceite ou não. A Bíblia diz, toda autoridade é instituída por Deus. Então, quando eu obedeço uma autoridade, é a Deus que eu estou obedecendo. Quando eu vou contra essa autoridade, é contra Deus que eu estou indo. E o interessante é que no Tiago 3, ele fala bem claro que nós devemos obedecer naquilo que é bom. Porque pode existir por um acaso algumas autoridades que nos coloquem em uma situação de obedecer coisas que vai contra a vontade de Deus. E a gente precisa estar bem atento em relação a isso. Mas aquilo que é a favor de Deus, aquilo que é a favor do bem, o que é bom, a nossa obrigação como filhos de Deus é obedecer. Mas quando se trata de algo que vai ofender a Deus, que vai machucar a nossa relação com Deus, precisamos parar e rever. Fazer como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quem não conhece a história dele, vai lá no livro de Daniel, capítulo 3, e dá uma lidinha. Então o rei exigiu que todos se dobrassem diante de uma estátua que ele criou, que ele mandou fazer. Mas esses 3 homens permaneceram fiéis a Deus e não se prostraram. Estavam ali à mercê de uma fornalha terrível de fogo. E o rei chama eles e diz assim, se vocês não se prostrar, vou dar uma chance. Se não se prostrar, eu vou lançar vocês na fornalha. E o interessante é que ele diz, rei, se o Senhor quiser nos livrar da fornalha, ele vai nos livrar. Mas se ele não quiser nos livrar, todavia, continuaremos fiel ao Senhor nosso Deus. E só a Ele e diante dele nos prostraremos. Então o rei ficou furioso, lançou eles na fornalha, mas Deus se levantou para livrar aqueles 3 homens, mandando um anjo dele na fornalha para salvar aqueles homens, a ponto de levar todo o povo, inclusive Nabucodonosor, a admirar e a dizer, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então haverá situações que vai contra a palavra de Deus e que nós precisamos estar ligados, porque temos que obedecer a Deus. Mas no demais, a palavra de Deus para a nossa vida é obedeça às autoridades. Ore pelas autoridades, submeta-se às autoridades, pare de amaldiçoar as autoridades, porque o nosso papel quanto filho de Deus não é amaldiçoar, mas abençoar. Não é trazer maldição, mas trazer bênção sobre a vida deles, porque consecutivamente vai vir para mim e para a sua vida também. Então eu lembro da história de Jesus, que uma vez os fariseus, as pessoas queriam pegar ele, de jeito. E chegou para ele e falou assim, Jesus, chega cheio de elogios, você é tão bom, você é tão maravilhoso, começa a colocar ele lá em cima e depois faz a pergunta, joga o veneno. É certo a gente pagar imposto a Roma? Aí Jesus, já conhecendo o coração deles, o que é que ele faz? Traz uma moeda aí. E aí eles trazem a moeda. E aí Jesus pergunta, qual o nome que está na moeda? Qual a imagem que está na moeda? E eles respondem, é de César. Ela disse, então, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então, nós devemos cumprir com as nossas obrigações, devemos ser obedientes às autoridades, mas, acima de tudo, devemos dar a Deus o que é de Deus. Então, dê a Deus o que é de Deus, dê ao homem o que é do homem, dê às autoridades o que é delas e fique em paz com Deus, porque esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Deus se alegra, não é de sacrifícios, Deus se alegra de obediência. Isso está escrito lá em Samuel, Obediência é o que agrada o coração de Deus. Então, se você quer ser um filho obediente, comece honrando a Deus, obedecendo e orando pelas tuas autoridades, pelas nossas autoridades. Ore pelos seus pais, autoridades familiares, autoridades espirituais e, acima de tudo, ore pelas autoridades da sua cidade, do seu estado e da sua nação, porque essa é a nossa função enquanto filhos de Deus.
Então, eu te convido a orar juntamente comigo por essas autoridades desse momento. Amém? Pai querido e amado, nós queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor nos escolheu para sermos teus. E com essa consciência que temos de que somos filhos de Deus, queremos sim, Senhor, que o Espírito do Senhor, que é um espírito de obediência e não de rebeldia, venha se manifestar nas nossas vidas. Queremos te pedir perdão por todas as vezes que eu, ou que esse meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, levantou a voz para amaldiçoar algum tipo de autoridade. Nós te pedimos perdão e, Senhor, te dizemos em nome de Jesus que o Senhor venha abençoar as autoridades da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade, da nossa família. Deus, que a tua bênção alcance cada autoridade, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito, Senhor, venha trabalhar no coração de cada autoridade, que o Senhor venha reger a nossa nação e nos guiar ao centro da tua vontade. Abençoa a nossa nação, abençoa, Senhor, a nossa cidade, o nosso estado, abençoa a nossa família com a tua mão poderosa. Pai, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada um desses que estão assistindo esse vídeo e uno a minha fé com a deles, meu Pai, para declarar bênção sobre a sua casa, sobre a sua família e dizer: Senhor, cremos em Ti, confiamos que o Senhor continua no controle de todas as coisas e confiamos em Ti, Pai, completamente. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e obrigado. Boa noite para você.